Cara, Você viu que esse podcast é uma grande bobeira, né? Não sei se em algum momento você pensou que ia ser uma puta conversa cabeça, não é esses caras aí? Eu tenho uma pergunta importante. Eu sei essa história do Podpah, hein? O Mítico, se eu te contar aqui que o Mítico apronta, você ia lá prender ele agora. É sério? Eu sei que você não vai no Flow porque você vai ter que prender vagabundo que apresenta lá, né? Aham. Mas os caras fumam tudo junto depois, né? Mas você não foi no Flow. E é foda, você não pode ir, né? Mesmo assim. Não é que você não pode ir, Não entendo dessa forma, não. Eu tô sem agenda. Mas assim, eu posso ir sim e eu vou ir. Vai ser uma honra. Mas ele é louco. O Monark, ele fumou maconha na frente do Bruno Covas. O Bruno deve fumar também. O Bruno faz parte do tratamento do Bruno Covas. O Bruno é parte de... Mas assim, o Bruno não tem obrigação de dar voz de prisão, né? Então, você... E tecnicamente eu tenho. É isso que tem que ficar bem claro, sabe? Por mais que... Fala assim, eu já deixei claro isso, fui atacado em muitas entrevistas. Eu acho que eu tenho plena consciência que o porte de entorpecente é crime, tá? Sim. Portando. Mas eu consigo ter uma visão prática e social que, embora seja um crime ainda, socialmente falando, você vê, o policial sabe que tem tantas ocorrências para atender de tanta relevância que ele vai ter que fazer uma seleção natural de ocorrências. E que ele sabe que se ele parar 3 horas na delegacia porque uma pessoa está consumindo cigarro de cannabis, que é uma coisa que está em vias de ser legalizada ou não, que é uma coisa que tem uma série de debates e estudos, né? Eu vou entender, vou ser bem direto, não estou falando, da Cunha, não sei o que lá, defendendo, não, eu sou contra a legalização no Brasil. Eu sou contra a legalização, vírgula, no Brasil. Por que no Brasil? Porque o Brasil não tem maturidade para isso. O país biqueira, tá aí o Covid, a gente é um país sem maturidade. Você vai ver a legalização no Canadá, o negócio é perfeito. Aqui é da merda do Nova caralho. York foi legalizado agora, né? Redondo, tudo perfeito. O problema é a falta de estrutura de um modo geral, entendeu? Então, assim, o pessoal bate muito nessa tecla. Mas, assim, a polícia toda, não da Cunha, ela olha hoje em dia pro porte de entorpecente de um cigarro de maconha como uma coisa que ela sabe que é crime, tem que trabalhar, mas se ela tiver um crime maior pra fazer, ela vai... Priorizar o que releva, né? Vai priorizar... Não é relevar... priorizar o mais... O avião caiu. Aquela- O avião caiu. Tem 2 pessoas sangrando. Uma criança de 5 anos e um senhor de 80. Eu só posso salvar um. Eu vou na criança de 5. Caiu o avião. Um de 80 sangrando e um de 5. Eu escolho, só posso atender um. Eu vou salvar a criança. Então, assim, eu tenho um roubo acontecendo e um cara fumando um baseado. Eu tô indo pro roubo. Sim. Só que essa mentalidade é ampla. Se eu falar de uma forma mais pesada aqui, amanhã vai ter 500 mil cortes na internet falando que eu falei isso, que eu falei aquilo outro. A gente sabe como é que funciona. Mas se a gente tirar a hipocrisia de lado, todo mundo sabe que hoje em dia o consumo de um cigarro de maconha de 10 por dia, socialmente, como o consumo ali, socialmente como crime, é irrelevante. O tráfico da maconha traz uma série de problemas por questões de maturidade do país, de tráfico de todas as drogas. E a cannabis entra junto disso. Ponto. Você acha Entendeu? Então, assim, não. Resumindo, Monark, se ele for, não fuma, vai. Fica 3 horinhas, um dia, pelo menos, sem fumar. Ou fuma, porque você vai ter um baita corte também, né? Sendo preso ao vivo. Uma coisa mais assim, não, mas outra questão em cima disso é assim, será que todo mundo... Quem fuma cigarro, tá? Vamos... Só essa questão que você falou do Monark, que tem um maior respeito, ele acha extremamente inteligente, puta de um cara bom. Precisa fumar o dia inteiro, toda hora? Você consegue trabalhar se você botar um maço de Marlboro e ficar com um Marlborão? Eu tive um chefe, um coronel, que ele fumava 3 maços de Marlboro Light por dia. Nossa. 3 maços. Meu Deus. Cara, eu não conseguia conversar com ele 10 minutos sem um cigarro na boca. Eu percebi isso. Porque eu começava a engatar uma conversa e tinha terminado um cigarro. E eu despachando com o coronel exército. No meio ele já sacava outro. Às vezes ele acendia um no outro. Nossa. Você não conseguia conversar com a pessoa 10 minutos sem tomar uma baforada de tabaco na cara. Deus me perdoe. Então vamos fazer uma analogia que o cigarro, dentro do cigarro, seja cannabis, não sei o que lá tal. Caralho, será que não fica 2 horas, 3 horas? Então, enfim. Você acha que essa questão que você falou de priorização, né? Que entre o cara fumar e um roubo, você vai pro roubo e tal. Você acha que isso tem... Vamos dizer que você tenha que priorizar porque falta efetivo na polícia ou falta a estrutura do Estado para prover mais profissionais trabalhando ou porque realmente está acontecendo tem muito crime no Brasil? Eu vou responder de uma outra forma. Se a gente for prender e colocar na cadeia todas as pessoas que fumam um cigarro de maconha, a gente faz algum outro trabalho? Se a polícia for dar uma prioridade para esse assunto, sim, e a gente for não deixar passar nada, só focar nisso, eu consigo atender as outras ocorrências? E as cadeias já estão cheias, né?
Entendeu o que eu tô falando? Sim. Então, assim, se é uma coisa que você olha... Eu já vou voltar pra falta de efetivo, mas assim, em relação a essa questão... Entendeu? Então, assim, eu fala, eu pegava assim, ó... ocorrência. Um vizinho tá reclamando que dentro do apartamento tem cheiro de maconha. Puta, isso aí deve ter direto. Tá, você vai num prédio, num condomínio de classe média, média alta, que tem um monte de família que consome, o pai consome, a mãe consome, lá. Aí você vai fazer um arrastão no prédio e levar todo mundo, todos os apartamentos que tá com cheiro de consumo de cannabis. Falta viatura. Você tá entendendo? Tem que ir de caminhão. Então a gente, assim, a realidade, muitas vezes, a realidade social prática, sem hipocrisia, não tá alinhada com a realidade da lei. Entendeu? E a gente tem que fazer a sociedade andar. E a gente não pode... Quando eu deixo de prender alguém que tá portando entorpecente na minha frente, eu tô praticando crime. Eu estou praticando. Então, assim, ainda assim, com toda essa realidade social, a lei me coloca na obrigação aqui de policial de repressão constante. É muito complexo, né? Também. Cara, ser polícia é um negócio tão difícil, tão pesado, desgastante, muda a tua personalidade, sabe? Não é difícil. As coisas têm que melhorar, eu acho que as coisas têm que mudar, têm que evoluir, mas é o que eu tô te falando. Eu acho muito... Eu vi já em outros países pessoas consumindo entorpecente, fumando baseado do lado de um policial. Eu já vi isso em outros países várias vezes. Do lado, perto, tal. E o policial... Aquilo não gerar nenhum incômodo, mas absolutamente nenhum incômodo. Mas por quê? Porque aquilo está inserido no país há anos, de uma forma madura. É um país que não tem violência, porque assim... Eu vou defender os pais, as famílias de bem e o pessoal firme. Por mais que a gente tenha muita gente inteligente, intelectual, que usa o cannabis de uma forma recreativa, e eu entendo isso, o cannabis na baixa renda, na favela, ele é muito utilizado como porta para as outras drogas viciantes. E isso a gente que é meio playboy, quem tá num outro nível de vida, não consegue enxergar o que acontece com essa droga de baixo custo lá no fundão. Lá no fundão os caras enfiam os mesclados nos caras. O cara usa maconha pra viciar no crack, entendeu? Então, pra aquele pai, mãe, porteirinho, faxineira, a maconha é o demônio pra eles, sim. A maconha não é o demônio pra gente rica de classe média que sabe controlar, que tem orientação de pai e de mãe pra não ficar retardado fumando o dia inteiro e deixar de estudar. Não precisa vender a TV pra comprar. Você entendeu? Agora, você pega num lugar onde você não tem nenhuma orientação intelectual e coloca uma droga que deixa lerdo. Pronto, fez uma fábrica de zumbi. Ô, da Cunha, temos não falta efetivo. É isso que eu ia falar. Não falta efetivo. Não falta. Eu posso apanhar também muito por causa disso. Você tem que repor o efetivo da polícia, há uma necessidade de reposição, mas eu converso muito com várias pessoas, meu chefe, doutor Hélio Bressan, tem vários procedimentos hoje em dia policiais, principalmente os burocráticos, que eles podem ser, digamos assim, digitalizados, informatizados, modernizados. De forma geral. Essa modernização vai atualizar o efetivo. Eu entendo que hoje a polícia é pouca porque você tem processos muito burocratizados com muito ser humano. E em processos que não precisa de ser humano. Sim. Então, um reajuste da máquina toda vai fazer ser um efetivo condizente. E a outra questão do efetivo é assim... a população está praticando mais crime. Contrata mais polícia. Aumentou o crime, contrata mais polícia. Não, aumenta a pena e deixa na cadeia. Porque aí vai ter menos ladrão na rua. O problema é que toda hora o ladrão entra e sai, o ladrão entra, o ladrão sai, o ladrão entra, o ladrão sai, ele aprende mais, ele entra e sai. Desse jeito, daqui a pouco a população inteira vira polícia. Metade da população é polícia e a outra metade é ladrão. E a outra metade e a outra metade faz corte de podcast, que é uma... Todo mundo tá fazendo, tem um canal de corte de podcast. Cara, esse negócio de corte é uma sacanagem, né? Todo mundo tá Cara, eu vi cada trecho meu que cortaram.